esperar o pessoal entrar. Tô ajeitando aqui. Hoje vai ser uma live um pouco diferente. Olha, hoje eu tô usando um fone diferente. E eu preciso que vocês me falem se vocês estão me ouvindo. Manda um joinha ou um sim se vocês estão me ouvindo. Sim, beleza. Ok. Legal, legal. Eu vou esperar a Priscila entrar. Priscila, faz a solicitação para você entrar comigo. Hoje tem música, não era do Coldplay, mas é uma música gostosa também, né? Pra gente já entrar no clima. Aê! Priscila, você vai entrar com o Amice ou vai entrar com Priscila Fisioterapeuta? Vamos esperar a Priscila. Gente, a live de hoje, tá? Hoje é uma live extra, né? Hoje é sexta-feira. Eu não costumo fazer live na sexta. É uma live extra pra gente falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com o corpo quando a gente começa a fazer muito crochê. Pra quem faz casualmente também, é muito bom, né? A gente ter algumas precauções aí no nosso dia, antes da prática, talvez após a prática. Vamos ver o que a Priscila recomenda pra gente, tá bom? Vamos esperar a Priscila entrar. Pri, você tem que solicitar, senão eu não consigo te colocar dentro dessa live. Vamos lá. Ai, corações, adoro. Vou dar um oi aqui pra todo mundo. Aguardando a Priscila entrar. Já solicitou. Vamos lá, ela vai entrar com a gente. Nossa! Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Melhorou? Não estou te vendo, Pri. Melhorou, amiga? Não tá me Eu vendo? estou ouvindo você com um som bem picadinho, o seu som. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá joia? Tá, joia. Ela vai sair e vai entrar de novo, gente. Porque o vídeo dela não... Aí, ela entrou. Agora apareceu para mim aqui. A Rose disse que tá vendo a gente, tá bom? Para mim tá carregando ainda. Vocês estão vendo com qualidade? Eu tô vendo ela bem robotizada. Ela vai sair e vai entrar de novo. Isso. Solicita de novo para mim, Pri. Vou dar um oi pra galera aqui. Silvia, Alda, Magalhães Fer, tudo bem com vocês? Ela vai solicitar de novo. Cássia, Nayara Guerra, tudo bom, gente? Muito obrigada pela audiência de vocês nessa sexta-feira. Ela tá saindo e vai entrar novamente. Daqui a pouquinho ela solicita para mim e aí eu coloco ela na live de novo, tá bom? Vicky, tudo bem? Denise, Letícia. Ai, quanta gente, que legal! Vai ser um papo muito gostoso hoje, tá? A gente vai falar sobre como evitar as dores do crochê. Me fala aí. Me fala aí, gente, quem sente dores do crochê, hein? Quem sente as dores do crochê? Internet, olha. E aí? Ela está entrando. Vamos ver, galera.
Oiê, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Esse trem de tecnologia, a gente sofre, mas a gente Gente, adora. Deu certo. deu certo? Tá legal? Que correria! A Juliana não pôde vir. Eu falei, vou chamar aquela moça legal, a Priscila. Vai dar certo. Muito obrigado pelo convite. Você é irmã de uma grande amiga minha que eu adoro muito. A Mônica. Isso, a minha irmã gêmea é muito amiga da Priscila, né? Eu falei, gente, eu vou, o não eu já tenho. Então eu vou perguntar se ela pode. É. Tá legal? Tá boa a imagem? Pri, Como é que eu tá? vou falar um pouquinho. Tá um pouquinho ruim pra mim ainda. Eu vou tentar aqui melhorar, tá? Mas eu acho que é realmente a minha internet. Tá? Tô achando que é a internet, amiga. É. Eu acho. Você tem como ficar perto do modem? Você consegue ir pra perto do seu modem? Melhorou? Ai, gente. Caiu. Não, tá aí. Voltou. Faça movimentos leves, não faça movimentos bruscos. Ai, meu Às Deus. vezes isso ajuda. Então bora lá. Ai, gente. Ó, vamos tentar. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui. A Priscila é fisioterapeuta, né, Pri? Você age em várias áreas, né? Estética, pilates. Me conta um pouquinho do seu trabalho para a gente poder entender a dimensão do seu conhecimento. E depois a gente já entra no assunto que é o tema da nossa live, né? Como evitar as dores para quem está crochetando. Tá. Eu sou fisioterapeuta, me especializei em diversas áreas, porque o conhecimento é importante para mim. E quando fala em dor, a gente lembra da fisioterapia como metodologia para tratamento, para recursos para tirar dor, né? Para ajudar no alívio da dor, na postura, né? E nesse caminho, como fisioterapeuta, eu acabei me especializando em coluna, em ergonomia, em ombro, né? Recebo muitos pacientes, inclusive, de patologias de ombro, que eu trato na clínica. E aí, como administradora, eu acabo fazendo um pouquinho de cada coisa dentro da clínica, né? E quando a gente fala de dor, a gente lembra da fisioterapia, porque ela é uma técnica que auxilia a terapia através do movimento. Então, o tratamento fisioterapêutico para dor é importante porque é através do movimento que restabelece a doença. Entendi. Tá cortando muito para mim ainda essa internet. Tá Então, picando muito. eu não sei o que eu faço. Ai, Só um minutinho. eu não tô conseguindo te entender direito, Joga porque um pouquinho tá pra cá, tá picando ok? bastante. Eu queria saber pro pessoal que tá na sala, como que tá? Para vocês que estão aqui na sala, Vou como que tá? tentar. É porque tudo improvisado, aí acontece isso mesmo, viu, amiga? Improvisado acontece isso mesmo. Pausadamente. Tá, eu vou. Isso, vamos lá. Então eu queria fazer o seguinte, eu quero entrar já no nosso tema, tá? E eu recebo muitas dúvidas sobre o que eu faço para parar de sentir essas dores, né? Porque o que acontece quando a pessoa começa a fazer o crochê, ela se apaixona e ela acha que o mundo vai acabar e ela não vai crochetar nunca mais na vida, entendeu? Então a gente faz crochê como se não houvesse amanhã. A gente quer fazer tudo que a gente vê, a gente quer fazer cesto. E o material que a gente usa é o material mais pesado, que é o fio de malha. Não é aquela linha mais fininha, é um fio mais robusto, entendeu? Para deixar, assim, cestos mais estruturados, que você está vendo aqui. Então, é um material mais pesado, é uma agulha mais grossa. E eu vejo que as pessoas. Eu passei por isso, né? Eu passei por muitas dores no meu início. Eu ia dormir, tava tudo bem, porque a mão tava quentinha, e eu acordava sem mexer os dedos, tipo, não dobrava mesmo.
E aí eu comecei a fazer alguns aquecimentos antes da prática. Então eu acordava, fazia meu dia e eu fazia alguns aquecimentos, algumas ginásticas, uns alongamentos para ver se melhorava. Eu senti que estava fluindo mais os líquidos, né, do corpo. Eu queria saber se isso faz algum sentido, se é assim mesmo, a gente tem que se aquecer antes. Como que a gente faz para evitar essas dores? Bom, antes da gente falar de dor, eu trouxe aqui a minha amiguinha, que eu adoro muito, a coluna vertebral, tá? Durante o crochê, é muito importante a postura, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, ó. Então, eu tô aqui com a minha coluna, ela é formada da cervical, da torácica e da lombar. Quando o movimento de crochetar, né? O movimento de crochetar, ele precisa ter postura. Porque o próprio desabamento do ombro vai forçar a coluna e vai enfraquecer a musculatura, causando dor. Tá legal aí? Todo mundo tá me ouvindo? Galera tá me ouvindo? Tá legal? Não tá? Eu, eu tô ouvindo, mas tá bem robotizada a sua voz. Eu não tô conseguindo. Eu tô acompanhando devagarinho. Tá. E o pessoal que tá aí entrando, tá conseguindo entender? Como é que tá minha voz aí, gente? Tá legal? Tá joia? Então vamos lá? Estamos ouvindo. Então tá bom. Joia, estamos, joia, beleza. Tá. Será que não é o seu foninho que tá com Tá. retorno? Seu fone? O que você acha? Fala bem devagar. Fala bem devagar pra gente poder não ficar muito robotizada. A voz pra mim tá robotizadinha. Ô, Valéria, o que você tá falando? Tá. Tirei o fone. E aí? Então vamos lá. Coluna vertebral, tá? Ela é Isso. formada por vértebras. Entre as vértebras, o disco, e ele amortece o movimento. Na hora da crochetagem, é bem importante, porque você pode estar machucando a coluna. Então, na hora de crochetar, cuidado, postura. Isso já ajuda bastante na articulação do ombro. Todo mundo tá me ouvindo? Melhor sem fone. Entendi. Joia, obrigada. Entendi. Eu tô achando. Eu tô. Eu tô achando. Tá certo? Eu acho Então que tá tá bom. muito atrasada. Eu tô ouvindo depois do que você já falou, entendeu? Tá atrasado entre nós. E o vácuo aqui dentro tá muito grande. A minha administradora aqui tá dizendo que nós estamos atrasadas no áudio. Gê, Tá tira o ruim o áudio? fone. Será que é meu fone? Tira ele pra Será que ver. tem a ver isso? Tira pra ver. Vou tirar, vou tirar. Oi? Não. Pode ser isso. Vou Tá. colocar outro fone aqui, que é o Então bora. fone com fio. Gente, era isso, não acredito que era eu o tempo todo. Tô ouvindo você melhor agora. Sério? Melhorou Tô. então. Uh! Era eu! Desculpa! Esses fones modernos aqui, vou te falar, ô Jotrei! Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tava até passando mal. Que bom a sua amiga que te ajudou aí. Valeu, amiga. Aí, ó, Valéria. Arrasou. Arrasou, Valéria. Ótimo, Arrasou. beleza. Agora essa live vai continuar. Quer dizer, ela vai começar. Vai começar. Vamos lá, vamos falar dessa coluna Eu vertebral sou a aí. O que está Priscila, sou acontecendo com essa crocheteira? fisioterapeuta. Vou dar dicas para você de coluna. E é lógico, a gente vai chegar em exercícios específicos para as mãos, ok? Bom, Oba! joia. Quando a gente crocheta sentado e é lógico que a gente vai desabando o corpo, porque vai cansando. E geralmente também a gente deita na cadeira, às vezes, para crochetar. Tudo isso sobrecarrega as vértebras. As vértebras, elas dão a sustentação ao corpo, à coluna.
Quando elas não estão no centro, elas prejudicam o disco. O disco é um amortecedor. Se esse disco não estiver recebendo a força no centro, ele sai para as laterais, para frente, o que leva a uma hérnia de disco. Nossa, a consequência aí. Hérnia de disco é isso aqui. O disco está sobrecarregado, ele sai para fora, então eu começo a ter uma doença da má postura. É possível evitar patologias da má postura durante a crochetagem? Sim. Uma cadeira ajustável na sua altura do quadril, um encosto bem legal e confortável nas costas. Para você que está passando muito tempo sentadinha crochetando, uma dica preciosa é o colchão casca de ovo. O que é isso? Me conta mais. O colchão casca de ovo, ele é todo onduladinho, tá? Ele é todo onduladinho e ele tem diferenças na superfície. E aí, eu, quando sento por ele, eu não tenho uma pressão direta no tecido. Nossa. Eu fico diminuindo. E eu compro esse colchãozinho, ele já vem para assento de cadeira mesmo, não? Não, você pode comprar o pedaço dele, é muito barato, inclusive, tá? Ele é utilizado para pacientes que ficam acamados para evitar aquelas feridas na pele. Ai, puxa, que legal! Como você está sentado há muito tempo, para diminuir a pressão na coluna e evitar que a coluna pince e vire a hérnia de disco. Chama casca de ovo. Eu vou anotar. Vocês estão anotando, gente? Vocês estão anotando isso? Porque vai ter muita dica aqui, depois a gente esquece. Né? Eu vou ver se eu vou conseguir uma foto do colchão casca de ovo, Valéria, minha querida. Adorei essa Valéria, gente. A Valéria faz tudo, é só falar o que ela faz. Ela é maravilhosa. Adoro. Todo mundo que conhece a Valéria. A Valéria é a mãe do João. Ai, legal, isso aí. Outra dica muito importante também é o assento. Ele pode ser mais confortável se a gente utilizar uma bolsa d'água. A gente compra aquele formato quadrado, não precisa estar muito cheio, pode deixar leve, de maneira que sentado em cima para crochetar por muito tempo eu tenha essa fluidez, né? Fluidez, não esse fica uma coisa amortecimento dura na coluna. Isso. Entendi. Tá? Olha que dica legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes, o que acontece? A gente começa a fazer crochê por hobby. Aí, por hobby, o que a gente faz? A gente senta na cama para fazer. A gente não fica numa cadeira, numa mesa, entendeu? A gente vai para o sofá, assistir televisão, escutar uma música, tomar um vinho, pega o crochê. Então, a gente faz isso de forma, assim, informal, né? Amadora. E tem muitas crocheteiras aqui que já fazem por profissão. Mesmo que seja por renda extra, a gente faz muito, faz 2, 3 horas por dia. E é muito importante essa dica sua de a gente estar sentada numa cadeira, apoiando numa mesa o trabalho, né? Porque aí ajuda na postura. A gente fica com a coluna reta e essa questão do assento me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar isso. Além do assento, porque ele vai acomodar a perna e a coluna lombar, que é a região perto do bumbum, a gente tem que pensar na região de ombros também, tá? E também na região torácica, que é costas. Então, o que acontece? O movimento de ficar crochetando, ele vai cada vez mais se curvando. Então, eu posso ter dor na região cervical, dor na região aqui de trapézio, né? E também dor na região torácica. E é uma dor que incomoda muito, inclusive dá até dor de cabeça, tá? Muito. Então, assim, quando a gente tá sentadinho em postura adequada, mas beleza, eu vou crochetar aonde? De que forma? Eu vou crochetar sobre a mesa, numa altura onde meu ombro esteja descansado e não sobrecarregado nem para cima e nem sobrecarregado para baixo. Ombro descansado é na linha de 90 graus sobre a mesa trabalhando, se possível, tá? Isso ajuda muito a diminuir a tensão e dores na região da cervical e da torácica, tá? Tá. Eu sinto muita dor aqui, assim, ó. Muita dor nesse músculo aqui.
especialmente o lado direito, porque eu fico fazendo esse movimento, né? E às vezes é o que você falou, eu fico me curvando, às vezes eu me pego curvada e eu dou uma ajeitada de novo. Na verdade, assim, eu vou passar alguns exercícios maravilhosos para vocês, inclusive específicos para a mão e específicos para a região de pescoço, que são as áreas mais acometidas, tá? Tá. É, Só recapitulando que tem uma moça que perdeu o começo, ó. tá. 2 dicas importantes. Assento, colchão com casca de ovo ou bolsa de água, não muito cheia, para ficar molinho e a coluna ficar confortável. Segunda dica, manter o ombro descansado, não tensionado e nem sobrecarregado, tá? Para quem perguntou quais foram as 2 dicas, gente, anota, anota. Quando a gente anota, a gente concretiza a ideia, a gente faz, né? Eu tô vendo nos comentários aqui as pessoas já reclamando de dor na coluna, dizendo que chega a arder, tá formigando os braços. Aqui, ó. Quando a dor chega a formigar, aqui, olha pra você ver, a Valéria já chegou com a imagem do colchão casca de ovo pra nós, ó. Ele é assim. Ai, olha, que legal. Acha na internet para comprar em armarinhos. Acha, e é muito barato. Pode fazer até um para as costas, pode descansar também. Faz uma acomodação da coluna, tá? Tá, e pode fazer uma capa de crochê para ele ficar mais bonitinho. Deve! Já pensei na capa do crochê. Tudo! Adoro crochê. Eu tenho um tapete enorme de crochê em casa. Isso. Ai, deixa tudo mais amoroso, né, o ambiente. Mas vamos lá. Eu tô vendo aqui que uma das suas seguidores diz que está sentindo formigamento. O que é o formigamento? O formigamento já é um sintomas de uma compressão. O que é compressão? Aqui, ó, é a coluna, tá? Essa é a vértebra, aqui é a coluna e aqui são os nervos, tá? Aqui é a artéria onde é a nossa vida, né? E aí, o que é compressão? Quando eu começo a ter uma postura incorreta, uma vértebra aperta a outra e pinça, tá vendo? Vai pinçando o nervo, ó. Vou aproximar pra vocês verem. Vai pinçando o nervo. Gente, isso é muito sério. E esse pinçamento causa esse formigamento, a gente chama de parestesia, que é como se a mão estivesse dormindo. Tá? E incomoda, começa a dar a sensação de cansaço, parece até que você não tem um membro mais, porque ele deixa de ser irrigado, tá? Gente, olha como isso é sério, né? Eu abri essa live achando que a gente ia falar de pulso, de articulação, e você está falando de coisa muito mais profunda, que é a coluna que comanda tudo, né? Olha que... Tudo. Como que a gente não tem o conhecimento profundo. É importante a gente ter uma profissional para falar com a gente, né? Para a gente entender. Nunca imaginei essa questão do formigamento. No início eu sentia formigamento. Aí depois o que eu fiz? Eu diminuí o meu ritmo assim drasticamente, porque eu estava louca do crochê. E na verdade é o primeiro amor, né? O primeiro amor do crochê leva você a querer fazer as suas obras-primas, o seu trabalho, né? Nada contra. O que você tem que tomar cuidado é a intensidade. Antigamente, a Ler, a Dort, nada mais era do que a intensidade do trabalho repetitivo. Então, o que fazer para evitar que essas patologias se instalem? Dar um tempo, alongar, cuidar da saúde, porque não adianta intensificar o crochê e depois ficar doente, por exemplo, com o punho inflamado, né? Não tem jeito. Exatamente. E aí para, né? A gente tem que parar totalmente. Ninguém quer parar. E uma coisa bem legal e importante também, assim, que o ambiente de trabalho ele é favorável. Então, tá fazendo crochê, não é em qualquer lugar. A cadeira não pode ser aquela cadeira da cozinha dura, porque vai machucar o nervo ciático, vai doer, vai dar inflamação, né? Isso. Tem que ter acomodação para o corpo. É um trabalho com muito tempo sentado, sentada, né? Então você tem que cuidar da sua postura. É como ir para uma empresa, ficar no computador e lá você arrumar o seu posto de trabalho ergonômico. Fazer crochê nada mais é do que pensar o modo de fazer sem adoecer depois, né? Perfeito. Então, como evitar essas dores? Nada mais é do que cuidar da nossa coluna, praticamente, né? Da postura, da tensão dos ombros e do assento que a gente está ali o tempo todo, 4 horas por dia, 3, 4 horas por dia.
Eu acredito que isso sirva também não só para quem faz o crochê, mas quem trabalha em escritório. E tá lá no escritório 6 horas por dia, chega em casa, vai fazer crochê, ainda senta de novo para fazer mais atividades sentadas, né? Uma coisa que, assim, na verdade, uma coisa que eu acho muito importante falar, o crochê são pontos pequenos, né? Então, sim, mas é que o nosso é maxi crochê, então tem assim uns pontos maiores também. Sim. Mas, assim, se a gente for pensar no movimento delicado de se crochetar, inclusive, há estudos que eu tive que fazer essa leitura rápida aí, né? Há estudos dizendo de fisioterapia para a região dos olhos após muito tempo de crochetagem. Eu faço, tá? Eu faço fisioterapia. Para É, os olhos, eu comecei a sentir uma. Olha que interessante isso. Eu não tinha pensado também em falar sobre isso. É muito legal, porque é uma fisioterapia também, né? O que eu sentia? Eu sentia um. Eu não conseguia focar. A minha visão não focava mais. Aí o que eu pensei? Preciso de óculos, né? Tô forçando muito. Aí fui no Dr. Rafael, aqui em Itajubá, excelente oftalmo. Ele falou: Jorge, você não tem nada, nenhuma miopia, nem astigmatismo, nada. Sua visão é perfeita. Até porque já fiz cirurgia de visão, né? Não uso óculos mais há muito tempo. E ele falou: o que você precisa é fortalecer, porque seu olho, a hora que você faz assim, esse movimento de olhar, o olho, ele faz esse movimento, né? E aí o seu olho está balançando. Ele não está ficando forte, não está parado, entendeu? E aí ele me passou a fisioterapia, marcar umas letrinhas na revista. Ele mandou eu fazer um movimento que é afastar a mão direita e a mão esquerda. Aí fica olhando para cá, fica olhando para cá, e fica olhando para cá tantos segundos. Então eu faço essa fisioterapia para os olhos. Olha que é. legal. E uma dica muito importante e simples da fisioterapia para a região dos olhos é só pensar no movimento diferenciado do que o globo ocular está acostumado, né? Então, eu estou muito tempo aqui fazendo crochê. Então, o que seria uma fisioterapia para os olhos? Então, eu levanto, abaixo, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Por quê? É Olha. músculo, né? É músculo. Eu posso manter assim a minha cabeça parada no centro e só rodar o olho. Eu rodo de um lado, depois rodo do outro lado. E depois eu posso deixar o rosto rodado e rodo o olho de um lado, do outro lado. Mexer no centro da cabeça, mas com os mesmos movimentos, porque aí eu consigo ativar a musculatura que vai ficando flácida e por isso embaralha e dá embaça, né? E dá essa dor de cabeça. Olha, a gente sempre parte do ponto que a gente tem algum problema de vista, né? Ah, desenvolvi porque estou forçando muito. Nem pensa que aqui tem músculos também que precisam Sim. ser fortalecidos, né? É. E tem uma pessoa que falou que, a Mila falou, eu também uso apoio para os pés. É importante também para manter, né, a postura quando o pé está elevado. Mas qual que é a posição correta, assim? O joelho ficar dobrado, ficar esticado. Eu sou baixinha, né? Então eu tenho que ter esse apoio também. Na verdade, se a gente for comprar o apoio de pé nessas lojas de equipamentos ergonômicos, é muito caro, tá? A Hum. sugestão para você é uma caixa de sapato, um conjunto de revistas, ou até mesmo um banquinho menorzinho. O que é esse apoio de pé? Para diminuir a pressão da região lá da coluna do bumbum, né, a lombar, que fica o tempo todo sentado, travado. Então, o apoio de pé vai fazer assim na coluna, ó. E aí diminui essa pressão. Ah, Inclusive, tem um exercício que eu gosto muito de indicar para quem fica muito tempo sentado, que se chama bombeamento de panturrilha. Muito eu tempo. faço. Aí, ó, você tá no Eu faço. caminho, hein? Que belezinha! Eu faço. O bombeamento de panturrilha é o seguinte: estou muito tempo sentada, o segundo coração do corpo, que é na panturrilha, ele fica estagnado, ele incha, né? E aí, o que é o bombeamento? É o pé para frente, o pé para trás, o pé para frente, o pé para trás, o pé para frente, o pé para trás, vai aumentar esse fluxo sanguíneo, então a questão vascular ela se restabelece, evitando varizes, tá? E Ai, olha só também que beleza. aquela sensação de cansado de perna inchada no final do dia, tá? Tá, é bom porque
meio que drena os líquidos também, né? Drena. Você movimenta ali aquele líquido que está parado e aí também dá uma aliviada. E agora eu queria saber o seguinte, por falar em líquido parado, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu sinto dores na minha articulação, especialmente a mão direita, que fica agulha, né? Quem é canhoto deve sentir na mão esquerda. Eu sinto muito inchaço aqui. Então, um dia, por exemplo, que eu fiz muito crochê, fiquei o dia inteiro fazendo, antes de dormir, eu passo uma pomada que chama Benguê, para eu acordar bem no dia seguinte. Porque quando eu não usava essa pomada, eu sentia dores assim de chorar. Eu acordava chorando mesmo e falava, hoje eu não vou fazer nada, não vou cozinhar, não vou cuidar dos meus filhos direito, porque meu dedo ficava uma bola. E aí, depois que eu comecei a utilizar o aquecimento, né, alguns exercícios, aí eu fui buscar, né, fui buscar o que eu tenho que fazer. E aí apareceu para mim essa pomadinha, que eu acho que ela não tem anti-inflamatório, né, mas assim, me orienta, eu tô certa, eu tô errada, o que eu tenho que fazer, se eu continuo assim? Na verdade, toda e qualquer atividade, né, que a gente utiliza da mão de uma maneira excessiva, ela vai causar dores na articulação. Inclusive, no futuro, deformação, tá? Essas Essa deformações, elas podem vir desde de alterações da articulação, né, dessa região dos dedos, e desenvolvimento de uma artrite, de uma artrose, né, que dói muito. Então, esse é. tipo de dor que você tem é pelo movimento realmente articular, a gente chama movimentos finos. É, Uhum. é por esse movimento, né? E por que que melhora quando você passa a pomada e vai dormir? Porque a pomada, provavelmente, ela deve ter algum vasodilatador. O vasodilatador, ele aumenta o fluxo local, ou seja, aqueles cristais depositados na região da articulação que causam a dor, eles são eliminados. Então, é como se ele fosse um detox para a região. E aí você tem, então, Entendi. automaticamente um relaxamento. Um exemplo bem semelhante, ô Valéria, querida, estou precisando de água. Um Eu exemplo bem. também, Valéria, Olha eu lá, também. Tem Valéria, ela café? também. Nossa, precisando de água urgente. Tô falando mais que a boca. Delícia. Pode falar, amiga. Vou E aproveitar e vou mostrar aqui. então, Pode falar. e uma questão muito interessante, começou a sentir muita dor na região ao acordar. Dor, onde a mão fica rígida e dói muito para abrir. Aí já tem que ligar o pisca-alerta e pensar, será artrite reumatoide? Já começar um tratamento medicamentoso segundo a orientação médica, né? Porque a artrite ela Uhum. pode evoluir a ponto de inibir os movimentos. Então, acordou de manhã, Entendi. a articulação está rígida, demora para fazer o movimento e dói. E aí você já tem que buscar a solução disso. Pode ser uma patologia que está se instalando, tá? Entendi. Eu já tenho, assim, que você falou agora, eu observando aqui, eu tenho uma deformação no dedo. Porque eu fui muito tempo artesã no ramo de semijoias. Eu montava peças de semijoias. Quando eu morei em Uberlândia, há muito tempo atrás. Então eu já fazia, né, algumas atividades com alicates, uma coisa bem fina. E depois, quando eu vim para o crochê, isso se acentuou. Então, o recomendado é que eu busque um médico, né, um reumatologista. Ele vai fazer um exame de sangue para ver a sua velocidade de hemossedimentação, ou seja, a quantidade depositada de cristais na articulação, dentre outras especificações que eu não sou eu só compreendo, né? E aí, Sim, após isso, o diagnóstico e o início de um tratamento, tá? Para não evoluir, entendi. a dor é muito intensa depois, né? Uma dica Tá. bem legal, uma dica bem gostosa é fazer o spa das mãos, né? Deixar uma água Ai, adoro. morna, quente e fazer o spa da mão. E aí, E coloca alguma coisa na água, tipo um salzinho? Não, nada a ver. eu gosto de colocar aromatizadores, que dá aquela cara da Hum. riqueza, mas não tem. Ai, adorei isso. Quando, quando eu faço spa dos pés, eu coloco bolinha de gude e os pés massageiam a bolinha de gude. Uma boa também. Quando faz da mão, é um pouquinho meio desconfortável por causa do punho, né?
Mas aí você Uhum. pode estar colocando ali uma loção aromatizadora, uma delícia que fica, tá? Tá, tá. E aí, quais são? Bom, esses são os sinais que o corpo dá pra gente de que a gente precisa buscar ou um médico, ou a gente precisa fortalecer mais, alongar, fazer alguma coisa, Cuidar da né? E postura. a- isso. E a minha dúvida que eu ia te falar, você já respondeu na verdade, que era quais são os sinais que o corpo dá, né? E quais são as consequências se a gente ignorar esses sinais, né? Então você já falou, é o bico de papagaio, é a artrite reumatoide, né? Que é perigosíssima. E para quem tem casos na família de artrite, artrose, isso é uma coisa genética ou nada a ver? É genético, mas também está bem influenciada pela atividade diária, né? Então, por exemplo, eu não Uhum. tenho fator genético, mas já tenho uma deformação na minha articulação da mão, porque eu trabalho muito com a mão. Então, eu percebo que no futuro, provavelmente, eu vou sofrer um pouquinho com a minha articulação, tá? Por quê? Entendi. Porque meu trabalho é um trabalho muito com a mão. Então, acaba no Pesado. genético alterando, né? Uhum. Tá. E aí, então, eu quero que você passe para gente alguns exercícios para a gente fazer antes de começar a fazer o que a gente mais ama na vida. E também se tiver algum exercício ou um relaxamento ou um alongamento para depois, né? Pra depois que a gente termina. Tá? Terminei meu dia, ai, tô morta. Põe a mãozinha de molho lá, espada as mãos, curti isso. Eu vou fazer e vou postar foto aqui, gente, porque eu gostei dessa ideia, né? Bom, Fala. na verdade, antes do trabalho ser realizado, é necessário fazer um alongamento, tá? Tá. Um alongamento, ele vai esticar as fibras musculares, vai promover acorda, por favor, quero trabalhar. E aí eu Isso. evito que a doença se instale. Então, a gente pode pensar em aquecimento do punho com movimentos circulares anti-horário, né? Eu conto 1 minuto, que vai dar 60 voltinhas de um lado e do outro, né? E isso é uma Uhum. delícia, porque libera uma energia que fica estagnada no túnel do carpo. Esse lugar aqui inflama muito. Então, esse exercício diminui a Hum. estagnação dessa energia, tá? É gostoso mesmo, já tô fazendo aqui, já tô gostando. Dá E uma relaxa relaxada no bastante. braço aqui. Como o movimento é muito de flexão, a gente vai fazer extensão, que é alongando para trás, sempre com o Ah, cotovelo sim, isso eu reto faço. e ombro para trás, tá? E manter aqui o ombro também retinho, que a gente faz assim. Postura, 90 graus, Tá. tá? Aí eu vou segurar, vou contar até 60, que vai dar 1 minuto e vou soltar. Agora eu trouxe uma dica maravilhosa de aquecimento a Adoro. vocês. Uhum. Eu gosto das coisas feitas do nada. Adoro. Esse aqui é o meu amarrador de cabelo, né? Uma Nem chuquinha. coloquei a caneta. O que nós vamos fazer? Gente, o amarrador de cabelo, ele pode ser elástico, ele pode ser o que você tiver que seja nesse movimento. Se eu trabalho muito com movimento de pinça, eu vou trabalhar com movimento contrário. Então, eu vou trabalhar, a gente chama fisioterapia de lumbricais interossos. Nada mais é do que a musculatura da mão. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Ah, Eu vou fortalecer a musculatura contrária para suportar o movimento de pinça. Aí eu vou trocar. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, entendi. abre, fecha. Lembrando que o polegar, ele é muito importante, porque é ele que faz o movimento de pinça. Então, eu É, faço em exatamente. todos os dedos. Com elástico de Uhum. cabelo mesmo, gente. Muito Tá. tranquilo. Deixa ele mais apertadinho para É, poder fazer uma forcinha também. Não pode ser muito confortável, senão também não e resolve. também não muito apertado, porque se tiver com a mão cansada, cansa mais. É um exercício, né? Ah, isso. Gostei, gostei. Na região de ombro, a gente pode pensar em jogar o ombro para trás e voltar. Joga o ombro para trás, chega até a estalar a coluna, né?
joga pra O meu trás, deve estar lá mesmo. volta, Ó, joga. instalou tudo aqui. Quem tá Crocante. fazendo junto? Manda eu. Quem tá fazendo aí que tá sentindo gostoso, comenta. Eu tô fazendo. Gente, que delícia. E aí, olha, se a gente for pensar esse exercício, quando eu jogo o ombro para trás, eu já abro o tórax. Então, eu já cuido da postura. Ó, que delícia. Abro o Ah, é tórax, verdade. jogo para trás. Então, eu massageio, tá? A região trapézio e abro o tórax. Aí, ó, a galera tá fazendo. Ai, que belezinha, Minha gente. filha, aqui a gente põe a mão na massa na hora, Eu tô entendeu? adorando esse povo do crochê. Eu sou a próxima a crochetar. Eva, ó, minha filha, crochê é terapia. Aqui ninguém tá tenso, ninguém tá nervoso, tá todo mundo feliz, entendeu? Isso que é bonito. Tem um É, não exercício é? gostoso também para a cabeça, onde a gente pode afastar. Segura ombro, Ah, eu afasta faço e isso alonga. também. É importante abaixar esse braço assim para dar uma alongada a mais, assim? Ou não tem nada a ver? Na verdade, você segura, né? Você afasta, Ah, né? dá uma puxadinha assim, ó. Isso. Do Legal. outro lado também, aquela coisa gostosa. E a gente não pode Ai, é esquecer bom demais. de abrir o tórax, né? Aquela coisa Jogar a cabeça lá para trás. bem gostosa. Isso é maravilhoso também. Tá. O movimento de ficar muito focado, às vezes dá aquela coisa meio assim de cansada. Uhum. Existe a técnica de respirar, que é puxar o ar, contar até 10. Esse ar ele vai oxigenar o cérebro, então ele vai trocar a sua energia. Então é legal também Hum. pensar na respiração como forma de mais inspiração para continuar na crochetagem. Muito bom isso, porque ontem eu passei por isso. Eu tive um momento que eu precisei focar muito para. Eu estava criando uma peça, e aí na hora que eu estava fazendo crochê, eu senti que eu estava prendendo a minha respiração. Aí eu falei, calma, que isso aqui tem que ser legal, não pode ser tenso assim, não. Aí levantei, fiz um alongamentozinho, fui beber uma água e respirei. Porque eu Trocou a faço energia, né? yoga de vez em quando e a gente faz aquela respiração pranayama que eles falam, italiano, não lembro o nome. Mas essa respiração, ela fala exatamente isso, ela oxigena o cérebro, né? Ela alivia ali as conexões e te traz um foco sem tensão, né? Ele traz um foco sem tensão. Muito bom isso. E assim, é porque às vezes a gente entra no modo automático, e o modo automático é você não enxergar o que está sendo realizado, você só faz. E o modo Uhum. automático, ele gera ansiedade, ele gera um monte de outros desconfortos para a rotina do dia a dia. Então, crochetar sem vontade, ou crochetar sem criatividade, ou fazer aquela linha de produção exaustiva a ponto de adoecer, não é sadio, né? Então, é aquele Não. momento de você amar o que você faz e se amar para fazer o que você faz. Ai, que lindo isso. Ah, Ai, docinho gente, quem agora. gostou? Quem gostou? Eu amo isso, gente, porque eu falo sempre assim, da gente se cuidar em primeiro lugar, da gente amar o que a gente está fazendo, porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente é feliz. Né? Tem tanta gente que fala assim, ah, eu preciso de 1 milhão para ser feliz, para comprar, para não sei o que, para ter, né? Mas a gente tem que ser feliz, a gente não tem que ter as coisas, né? A gente fazer o que a gente ama é o que vai fazer a gente bem, relaxado, feliz. E às vezes a gente cai numa armadilha quando a gente começa a fazer o crochê, a gente cai numa armadilha que é, a gente começa, todo mundo quer, sabe? Quando vê o que a gente faz, ah, quero um para mim, ah, eu também quero. Aí a gente começa a fazer, e aí começa a tornar uma coisa tensa. Eu preciso entregar, eu preciso fazer para ontem, porque prometi para tal pessoa, eu começo a vender. Aí vem aquela questão da responsabilidade nossa, né? Então eu sempre falo, se você começou a vender, tenha calma, isso aqui é para você gostar de fazer. Então dá um prazo aí para a pessoa de 10 dias, a pessoa vai esperar. O tempo que for, se ela gostar do que você está fazendo. Eu não tô te deixando sozinha. Eu tô te deixando Ah, eu aqui sei. ouvindo que eu vou pegar o meu carregador que vai acabar a bateria. Corre lá, enquanto isso eu vou falar para todo mundo que está aqui o que eu fiz também para me ajudar quando eu comecei a fazer o crochê demais. Eu utilizava uma agulha
dessas mais comuns, né? Uma ferramenta de trabalho nossa. Quando a gente começa a fazer demais, a gente precisa profissionalizar essa ferramenta. Então, muitas pessoas me perguntam qual agulha que eu uso, né? Antes, quando eu comecei a fazer o crochê, eu utilizava essas agulhas de ferro, né? De alumínio, no caso. E essas de madeirinha também, de bambu, que são levinhas, são muito boas. E no inverno, elas gelavam as minhas articulações, o que piorava a minha dor, né? Porque, como ela é de alumínio, ela gela. No inverno, Itajubá é muito frio. Então, eu sentia mais dor ainda. Então, o que que eu fiz? Eu comprei essa agulha, é uma agulha importada, ela é ergonômica, ela acomoda bem, assim, para os movimentos. O tecido desliza melhor, porque o material dela, né? Não sei o que acontece com essa agulha, ela é muito boa. Isso me ajudou demais, especialmente no inverno, porque ela não fica gelada igual as, né, igual as de alumínio. Então, acho que a gente melhorar o nosso equipamento também, né, a nossa ferramenta de trabalho ali, é muito importante, porque é igual qualquer outra profissão, né? Começou a fazer muito, a pessoa vai melhorando aquela ferramenta que ela utiliza, não é verdade? Perfeito, perfeito. Na verdade, você procurou a leveza do material, você procurou o contorno biomecânico do material. Uma dica, olha para Isso. você ver o quanto é importante. Antigamente, as mulheres tinham muita tendinite, bursite por causa do ferro de passar roupa. Ai, que era aquele ferrão pesado, carvão e tal. Pesado, tal. Quem puder analisar o ferro hoje em dia, ele tem a pegada ergonômica, ele tem a leveza, inclusive o vapor que o ferro joga já é para amolecer o tecido para eu não forçar para passar. Então, tudo isso Uhum. foi pensado nas doenças que o ferro causava. Então, uma dica legal que você pode fazer, você pode postar aí para as suas meninas é realmente trocar a agulha. No metal, quanto mais frio ficar, mais dói a articulação realmente. Inclusive, quem tem Olha, faz sentido. artrite piora no inverno, né? Eu todinha, isso aí, eu sofria muito no inverno, até que eu conversei com a minha cunhada, que é fisioterapeuta, e ela falou, olha, quando é gelado, prejudica mais, então você precisa trocar. E foi, assim, muito bom. Foi um passo que me aliviou demais, assim, fez muita diferença, né? E, gente, tá acabando, o tempo tá acabando. Que ódio. Foi ótimo, eu O Instagram amei. podia liberar 2 horas. Gente, eu amei. Agora sim, quem tem dúvidas, manda agora, que ainda tem 5 minutinhos. Qual foi a agulha que eu indiquei? Agulha Spring, tá? Agulha Prim. Pryn. Qual dúvida que vocês têm com relação à fisioterapia, alongamento? Ficou alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida aqui. Eu posso continuar utilizando a pomadinha Bengay ou você acha que isso vai me prejudicar em algum momento? Você pode utilizar a pomada, lógico que já está fazendo bem para você. No entanto, utilizar a pomada e lavar a mão após com água fria é um choque térmico, então é contraindicado porque acelera o processo de artrite e artrose. Tá, Ela é boa. quente, né? Ela é quente, então você está Ela é usando, quente. você tá usando um produto quente. Aí você passa e depois vai lá, lava a mão na pia, você simplesmente acelerou o seu processo de desgaste articular. Entendi. Olha que legal. Não tinha essa noção, não. Tá vendo, gente? Ah, dúvida, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Pri, eu queria te perguntar uma coisa. Eu posso colocar essa live no YouTube? Tudo bem para você? Deve, adoro. Legal, demais. Agora eu quero o seguinte, das minhas queridas 42 pessoas que estão aqui. Palmas para Priscila. Manda palmas para ela. Gente, foi tudo de bom isso daqui. Eu vou mandar também. Vou mandar também, Ai, que porque eu amei belezinha. demais. Aconteceu um imprevisto, eu te chamei de última hora e você topou. Cara, eu falei, cara, essa pessoa aqui ganhou meu coração. Muito obrigada pela sua presença hoje. Foi muito importante para muitas pessoas, tenho certeza. Porque eu escuto muitas pessoas falando que dor, que dor, que dor. E não pode ter dor, gente. Dor é um sinal que o corpo está falando com você. Então, escuta teu corpo e busca, né, informações para aliviar esse sinal.
Muito obrigada pelo convite, adorei essa live. Você é uma pessoa bem esclarecida, já tem Cara, várias dicas de ergonomia. É legal ver que você, preocupada com a sua saúde, resolveu os seus problemas e está querendo levar para as suas seguidoras. Então, isso assim, aí. você realmente é um exemplo de crochetagem com qualidade. Obrigada, gente, obrigada. Muito obrigada, Pri. E vamos ver se mais para frente a gente volta a bater um papo de novo, porque tá chegando muita gente nova por aqui. Aí, de repente, mês que vem a gente faz outra, né? Para a gente sempre estar atualizando o pessoal. Sim, tem vários exercícios dentro da fisioterapia que eu posso estar fazendo de uma maneira mais filmada e a gente pode estar apresentando para elas. Ai, legal, gostei disso. Vamos conversar sobre isso, tá bom? Tá, joia? Tá, joia. Um beijo para Obrigada, todo gente mundo. Beijo, linda! Pri. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, peraí, vamos tirar o print. Ai, Faz a pose, amiga. quase Vamos que eu tirar o saí. print. Peraí, amiga. Aquela coisa bonita, ó. Gente, Aê! Agora eu posso encerrar essa live. beijo! Beijo, tchau, Tchau! tchau.